Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica. Se gostam de ouvir estas conversas sobre os temas da iniciação cristã, então por favor ajudem-nos a continuar. Para tal, podem subscrever e partilhar os nossos canais no YouTube, no Spotify e também no WhatsApp. Mas sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Hoje estamos no episódio 7 de 12 que compõem este primeiro módulo, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que é que aconteceu antes de Jesus? Vamos estar aqui à conversa, eu e, mais uma vez, a Sandrina. Olá, Sandrina. Olá, Zé Pedro. É verdade, estou novamente por cá. É caso para dizer que primeiro estranha-se e depois entranha-se. Ainda bem, porque vamos fazendo aqui alguma rotatividade nos convidados, mas também é preciso encaixar as agendas destas pessoas da equipa do FICA que nos ajudam neste projeto. E, Sandrina, uma vez que foste tu a estar no episódio anterior, o 6, podes resumir o que é que se passou até agora? Sim, claro. Então, a partir do episódio 4, começamos por falar de Abraão e da sua família, que gerou uma nação, um povo que se chama Israel. Este povo esteve cativo no Egito e, através de Moisés, foi salvo da escravidão. Já no deserto, a salvo, vão deparar-se com a primeira aliança de Deus, que vai fazer com eles esta aliança. Moisés vai subir ao Monte Sinai e vai receber as tábuas da lei, os chamados 10 mandamentos, que não é mais senão um acordo tácito entre o povo e Deus. Um contrato que, se fosse cumprido, garantia que Deus estaria sempre ao lado do povo, providenciando, ajudando para que eles fossem a luz da terra para todas as nações. Sim. Sobre esta personagem de Moisés, eu gostaria de trazer aqui um texto do nosso querido Papa João Paulo II, quando aqui há praticamente 25 anos, em 2000, ele foi em peregrinação ao Monte Sinai, onde tudo isto aconteceu. Pedia-te então que se tu poderias ler, Sandrina, o excerto do texto do Papa João Paulo II. Recordo que isto é uma pequena síntese sobre Moisés que nos ajudará a arrancar para o episódio de hoje. Ok, combinado então. Ao unirmos-nos ao caminho de fé de Moisés, somos convidados a prosseguir o nosso caminho rumo à montanha do Senhor, a abandonar as nossas escravidões para marcharmos pelo caminho de Deus. Para cada um de nós, o Monte da Fé é chamado a tornar-se o lugar do encontro e de um pacto recíproco, de certo modo, um monte de amor. Foi ali que o povo se empenhou em viver, aderindo plenamente à vontade divina, e que Deus lhes assegurou a sua benevolência eterna. Tornemo-nos, como Moisés, homens e mulheres que, ao mesmo tempo, intercedem junto do Senhor e transmitem aos homens a lei que é chamada a verdadeira vida, que liberta dos ídolos e que torna toda a existência infinitamente bela e preciosa. Quando estivermos com Deus no monte da oração, deixemo-nos impregnar da sua luz, a fim do nosso rosto resplandecer com a glória de Deus e convidar os homens a viverem desta felicidade divina que é a vida em plenitude. Sim, esta vida em plenitude que Deus já prometia ao seu povo e que nós agora vivemos, já depois de Jesus, já depois de conhecer o seu Evangelho. Sabemos que este mistério de amor de Deus por nós se realizou plenamente na nova Páscoa, na nova aliança, quando o Pai doou o seu Filho por amor para a salvação de toda a humanidade. Pois bem, isto foi uma ponte para nós iniciarmos o episódio 2, ou seja, a semana passada tivemos a ver Moisés. Hoje vamos terminar Moisés e vamos começar com uma nova personagem e arrancar para uma nova fase. Vamos lembrar as pessoas do tema da sessão 2, Sandrina, pode ser? Sim. Então, o título deste episódio é As Escolhas dos Homens e os Ungidos de Deus. E vamos ver ao longo deste episódio que nesta parte da história o povo de Deus vai ter tendência para fazer as suas próprias escolhas de liderança, de acordo com a lógica humana. Mas Deus vem sempre emendar o caminho e através dos profetas vai acabar por ungir, portanto, ou seja, ungir quer dizer dar a bênção, a pessoas mais improváveis, porque as escolhas de Deus não são iguais às escolhas dos homens. Exatamente. Ou seja, no último episódio, Deus e o povo de Israel firmaram uma aliança,
vertida nas tábuas da lei, mas este povo vai vacilar muitas vezes. E o exemplo disso foi logo o episódio da idolatria ao bezerro de ouro. Ainda Moisés estava no cume do Monte Sinai. Sim. Portanto, Deus vai perdoar ao povo, vai-se fazer presente no meio dele na tenda do tabernáculo e depois vão viver cerca de 1 ano ali junto ao Monte Sinai. Após isso, partem em direção à terra prometida, atravessando o deserto. Recordemos que Deus diz a Moisés, nesta altura, para enviar 12 exploradores, um representando cada tribo daquele povo, para espiar o que haveria na terra prometida, em Canaã. E Sandrina, de lá, dessa expedição, não vieram boas notícias. Pois não. Então, quando voltaram, 10 dos 12 exploradores aterrorizaram o povo, não é? E disseram a Moisés que os cananeus, que eram os habitantes dessa terra de Canaã, iam facilmente destruí-los. Apenas 2 exploradores, os jovens Caleb e Josué, dizem que sim, que é possível entrar naquela terra porque o Senhor está connosco, não é? Sim, este povo parece que ainda não aprendeu a acreditar, não é? Parece nós às vezes, não é? Mesmo depois de já ter vivido os prodígios que Deus realizou ao libertá-los do Egito, mesmo depois de tudo isso, não é? E nessa passagem do livro de Números, neste capítulo 14, o povo volta a revoltar-se contra Moisés e ameaça convocar um líder novo que, imagine-se, os leve de volta ao Egito. É incrível, não é? Moisés, mais uma vez, entra em ação como um mediador, como um advogado de defesa e pede perdão para o povo. E diz assim: perdoai o pecado deste povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já tendes feito desde o Egito até aqui. Portanto, Moisés sempre a interceder junto de Deus pelo povo, não é? Sim, e o Senhor responde: eu perdoo conforme o teu pedido. Mas, pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, nenhum desses verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Deus continua e ainda diz mais qualquer coisa, não é, Sandrina? Sim. Então diz assim: todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmuraste contra mim, não entrareis na terra, onde jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todavia, introduzi nela os vossos filhinhos, dos quais dizíeis que seríeis a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão no deserto. Uau! Mais uma vez vemos como Deus realmente é, pela sua pedagogia. Ou seja, ele é misericordioso perante o pedido humilde de Moisés. Sim. E também é fiel à aliança que firmou com este povo. Mas Deus também é justo e não deixa o pecado e o mal sem consequência, não é? Sim, pois. Pela falta de fé deste povo, eles vão acabar por vaguear no deserto durante 40 anos e, portanto, já não será a geração de Moisés que consegue entrar na terra que Deus tinha prometido. No livro de Números vai ser contada uma série de episódios que vão demonstrar a rebelião do povo, mas à qual, apesar de tudo, Deus vai responder com fidelidade, de acordo com o que tinham sido as promessas que ele tinha feito a Moisés. No livro seguinte, que é o 5º livro do Pentateuco, o Deuteronômio, vai ser tratada uma série de discursos de Moisés, em que Moisés vai explicar a Torá às novas gerações. Sim, Sandrina, se me permites, essa palavra Deuteronômio significa segunda lei, em grego. Sim. Na realidade, é a mesma lei inicial que está descrita no Êxodo, Sim. mas que agora Moisés vai explicar e vai acrescentar mais alguns pontos novos quando faz estes discursos no deserto. Sim. Moisés tenta demonstrar as graças recebidas por Deus, apesar dos episódios de rebeldia do povo, mas chama esta nova geração para serem mais fiéis do que a geração anterior no famoso discurso de Moisés que começa com Shema Israel, ou seja, escuta Israel. O Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Sim, essa tornou-se uma oração diária rezada pelos israelitas. Aliás, o próprio Jesus, como judeu, provavelmente também a rezaria todos os dias. Sim. A palavra Shema, lá está, que significa escuta, é algo que vai para além do ouvir. Supõe interiorizar as palavras, no fundo, obedecer. Sim.
A palavra amor, que também está nessa oração, referida em hebraico, também significa muito mais do que uma emoção ou uma paixão. Também implica a decisão de devoção sincera a Deus, que envolve a vontade. Resumindo, aquilo que está a ser dito é para o povo escutar os 10 mandamentos, ou as leis de Deus, no sentido de obedecer e de amar, sendo fiel, sendo devoto ao Senhor. E, nesse caso, Israel será um reino de sacerdotes, ou seja, os representantes de Deus na terra. Sim, depois de Moisés ler e explicar todas as leis, e são muitas, não é? São mais de 600 prescrições que indicam como viver a lei de Deus, as qualidades de caráter que devem ter os líderes do povo e ainda um conjunto de leis civis sobre a vida pública e justiça social. Depois Moisés vai fazer um discurso final antes de morrer. Não é? Em suma, se Israel escuta e obedece às leis, então tudo correrá bem. Mas se pelo contrário o povo se revoltar, haverá devastação desta nação e, por último, o exílio da terra. Moisés faz uma previsão do exílio. As esperanças dele não são as melhores perante este povo de cabeça dura. Pois, ele já devia conhecer quem tinha. Sim, certo. Mas, felizmente, tal como os livros anteriores do Pentateuco, este livro também acaba com uma mensagem de esperança. Sim. Então diz assim: o Senhor, teu Deus, diz o Moisés, orientado para o povo, te reconduzirá à terra que possuíam os teus pais e te dará a sua possessão. E te fará prosperar e multiplicar mais que os teus pais. Sim. O Senhor teu Deus te circundará o coração e o da tua descendência, para que ames o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, a fim de que possas viver. Se me permites só fazer este pequeno comentário, esta circuncisão do coração significa, no fundo, fazer com que o coração se deixe de estar pequenino, fechado, para que possa estar aberto ao amor de Deus. E tantas vezes na Bíblia há esta imagem de que o coração como uma pedra, que depois precisa de ganhar vida, não é? Para amar, no fundo. Sim, então o livro seguinte da Bíblia, não é? Terminado o Pentateuco, chama-se Josué. Este Josué foi um dos exploradores dos tais 12 que foram a Canaã, foi um dos que voltou com boas notícias. E acaba por ser Josué um sucessor de Moisés, não é? Uma versão de Moisés 2.0. Exato. Aliás, o autor sagrado parece querer dizer-nos que ele é mesmo o novo Moisés, não é? Josué também vai fazer um discurso inaugural, logo nos capítulos 1 e 2 do livro de Josué, onde ele vai fazer exatamente os mesmos pedidos ao povo, ainda antes de chegarem à Terra Prometida, e vai dizer: obedeçam aos mandamentos da Torá. Portanto, destes 5 livros, conhecidos como o livro de Moisés ou Pentateuco. Exato. Portanto, Josué vai demonstrar a importância de ser resiliente e principalmente de ser fiel àquilo que Deus lhe pedia. E, de facto, vai ser ele a liderar o povo israelita a entrar na Terra Prometida. E antes disso acontecer, a Bíblia narra 2 episódios marcantes dessa viagem até à entrada em Canaã. Ele primeiro vai atravessar o Rio Jordão com a Arca da Aliança à frente. As águas vão se apertar miraculosamente no Rio Jordão para que o povo passe. No fundo, é a repetição daquilo que aconteceu com Moisés e o povo no Mar Vermelho. Depois, Sandrina, queres contar-nos como é que o povo de Israel, de facto, entra dentro do território da Terra Prometida, liderado por este Josué? Sim, claro. Então, de seguida, este povo vai tentar conquistar a primeira cidade de Canaã, que é Jericó, que tinha umas muralhas altas, impenetráveis, muito difíceis, e dentro dessas muralhas vivia um povo muito cruel, que eram os cananeus. E Deus vai providenciar que as muralhas se rasguem, que se abram e que o povo consiga entrar. Para isso, o povo de Israel vai circundar a cidade, vai andar à volta das muralhas durante 7 dias, levando consigo a Arca da Aliança à frente. E ao 7º dia as muralhas vão ruir e eles vão conseguir entrar em Jericó. Portanto, aquilo que era uma cidade impenetrável vai acabar por ser transposta. Os israelitas vão se instalar nesta terra que nós hoje conhecemos como Israel. Exato. E aos poucos vão conquistando espaço. Não é? É depois Josué que vai ter esta tarefa de dividir esta região pelas 12 tribos de Israel. Para nos situarmos, estaremos a falar em termos de intervalos temporais por volta de 1200 a.C., portanto 12 séculos antes da vinda de Jesus. Muito bem. No fundo, isso que estavas a referir é muito importante para os israelitas, porque é como que o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Lembremos-nos, ele disse-lhe: eu te bendirei e à tua descendência, bendirei o teu nome e te darei uma terra para viver. Portanto, isto é de facto muito importante para os descendentes de Abraão. Sim.
Avançando, Josué ficou conhecido por esta obediência a Deus, por esta coragem e fé, como eu dizia há pouco, e foi enfrentando diversas batalhas contra aqueles povos que habitavam aquele território. Assim, Israel estabeleceu-se na terra que Deus prometera a Abraão. Sim, Zé Pedro, trazendo isto para o que falamos da nossa vida pessoal, podemos encarar a vida de Josué como um testemunho, não é? Ilustra bem como o poder divino se pode manifestar quando alguém escuta, crê e obedece a Deus. E cada decisão tomada, cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada refletia, no caso deles e eventualmente no nosso, uma fé inabalável. Sim, claramente. O episódio da conquista de Jericó é mesmo desse exemplo. Os muros eram praticamente intransponíveis, no entanto, quebraram à força do Espírito de Deus que lá passou. Sim, Josué mostrou que a verdadeira força vem da confiança em Deus. Por isso, as experiências de Josué, no fundo, oferecem lições valiosas para aqueles que procuram vencer os seus próprios desafios. O compromisso de Josué em seguir a vontade de Deus, mesmo quando as instruções pareciam incompreensíveis, evidencia a importância da obediência e da confiança em Deus. Ao mesmo tempo, a sua coragem nos momentos de incerteza também pode servir de exemplo para aqueles que buscam superar as suas próprias limitações, que todos temos. Sim, é verdade e bem bonito isso. Sim. Aliás, são estes testemunhos ao longo destes vários livros da Bíblia que nos dão alento em fase de crise, não é? Sim. Muito bem, continuando a nossa história, o povo israelita, como dissemos, vai começar a conquistar e a fazer prevalecer sobre os cananeus que habitavam naquela terra. E as descrições da Bíblia que vêm nos capítulos seguintes, quer do livro de Josué, quer do livro a seguir, são muito perturbadoras. E porquê? Porque há cenas de violência, há cenas de guerra, não é? Sim, ouvimos até frequentemente muitas pessoas criticarem estas passagens da Bíblia com o argumento que, se está escrito na Bíblia que o povo de Deus ganhou aos outros povos através da força e da guerra, então é porque Deus permite a guerra. Ou então usam estas passagens como argumentos para atacar a nossa fé e a Igreja, não é? Pois, mas de facto não é nada disso que se trata. Então, nós temos que ler estas passagens com muita atenção e, sobretudo, dentro do contexto. Claro. Antes de mais, poderíamos perguntar por que Deus permite que os israelitas vençam ou vão ganhando aos cananeus à custa da guerra e da morte, não é? Sim. Então, convém que nós percebamos que tudo isto tem a ver com a promessa inicial que Deus fez a Abraão. Ou seja, tu serás o meu povo, abençoarei este povo, através do qual eu irei abençoar toda a terra. Portanto, nós já falamos disto aqui, não é? Deus tem um projeto para toda a terra, para todas as pessoas, mas vai começar por um povo e o qual escolheu para abençoar. Sim, resta também dizer que os cananeus também eram provavelmente um dos povos mais corruptos da região, não é? Até no sentido da própria corrupção moral. E disse algumas passagens bem explícitas na Bíblia. E a corrupção é um nível tal que era quase indiferente o mal. Os seus valores eram tão fracos que eram até permitidos sacrifícios infantis para idolatrar os seus deuses, não é? Os seus ídolos. Por isso realmente era um povo difícil. Pois, quando nós lemos a Bíblia com mais cuidado, podemos perguntar, mas mesmo assim eles eram criaturas de Deus, não é? Porque é que Deus permitiu um genocídio deste povo? E podemos ver que há algumas passagens em que os israelitas dizem de facto que houve a destruição total, não houve nenhum sobrevivente, tipo manchete de jornal, não é? Morreram todos, não é? Exato. Recentemente ouvimos assim, num telejornal, uma abertura desse género. E, no fundo, é tudo o que respira deixou de existir, não é? É o que eles queriam tentar transmitir. Mas lembremos-nos que isto, apesar de serem relatos, narrativas históricas, muitas vezes também usam figuras de estilo, não é? Literárias, como a hipérbole. Ou seja, no fundo, os israelitas estão a contar aos seus próprios descendentes que Deus estava com eles e, fruto disso, venceram o inimigo. E então, esses atos são muitas vezes transformados em coisas heroicas no sentido de mostrar a glória de Deus, não é? Sim. Portanto, é como se fosse, podemos dizer, quase que a exibição de troféus, não é? Deste povo a dizer que são especiais. Sim, pronto. Porque se nós vimos bem o que se passa na própria Bíblia, noutros livros, por exemplo, em Deuteronômio, lá no capítulo 7 e no próprio capítulo 10 de Josué,
percebemos que a destruição dos cananeus não é literal, certo, Sandrina? Sim, sim. Até porque israelitas e cananeus continuaram a coexistir e, aliás, até casaram e tinham filhos. Certo. Portanto, é um processo de conquista gradual de um povo sobre o outro que demorou muito tempo e teve várias fases, com derrotas e vitórias, não é? É claro que no processo de conquista os israelitas tinham de prevalecer para conquistar a terra, porque esse era o plano inicial. Sim, fazia parte da promessa de Deus. Portanto, isto aqui estamos a falar de um momento único da história, limitado a esta ação temporal e este espaço geográfico da Terra Prometida, Sim. limitado a estes cananeus, que eram um empecilho para aquilo que Deus tinha prometido, não é? Sim. E além disso eram conhecidos por ser um povo altamente corrupto, que era completamente antagónico ao projeto que Deus tinha para a humanidade. Sim, no fundo, Deus tinha este plano, que era que o povo israelita, ao ser abençoado, conseguisse, através deles, chegar com a sua bênção a todo o mundo, não é? A todos os povos. Portanto, há aqui um propósito. E isto é bem vincado em Deuteronômio, no capítulo 20, e percebe-se que Israel até estava em paz com outras nações. Portanto, a guerra não é, nunca foi, nem pode ser um empreendimento de Deus. Claro, ou seja, isso tem que mesmo ficar mesmo vincado. A guerra não é boa aos olhos de Deus. Não é? Aliás, quando Josué, depois de vencer uma batalha contra os cananeus, vai-lhe surgir uma aparição, um anjo do Senhor. E Josué apronta-se a perguntar ao anjo: estás conosco ou estás com os nossos inimigos? Ao que o anjo responde: com nenhum dos dois. Claro. Ou seja, nem estou com os cananeus, nem estou com os israelitas. Ele disse: eu sou da força celestial do nosso bom Deus. Ou seja, se analisarmos isto de um ponto de vista mais teológico, mais profundo, podemos dizer que Deus não é por uns contra os outros. Portanto, o que ele está a querer dizer é que ele é por aqueles que respeitam a lei de Deus. Não é? Para aqueles que querem implementar aquilo que nós falámos na semana passada, que é os mínimos, dos mínimos para coabitar com Deus, não é? Certo. E portanto, estas motivações muitas vezes que surgem de grupos sectários, que até têm motivações religiosas de aniquilar uns contra outros, dizendo que nós é que somos bons e eles é que são os maus, Sim. isso não é de Deus, isso não vem de Deus e nunca é nem nunca foi o projeto de Deus. Sim. Sim, Deus permite que o povo vença para cumprir os seus propósitos, não é? Propósitos de instauração da sua bênção e bondade a toda a terra. E para esse propósito Josué vai ter um papel fundamental, porque vai reunir as tribos, vão conquistar esta entrada na terra prometida e vai recordar-lhes a aliança estabelecida com Deus. E é muito interessante ver agora aqui, até podemos citar aqui o livro de Josué no capítulo 24, em que é um discurso então que Josué vai fazer em Siquém. E, resumidamente, ele vai recordar ao povo a aliança que Deus lhes providenciou àquele povo e vai obrigar o povo a assumir este compromisso publicamente e de forma inequívoca. Sim, é muito interessante ver que Deus, através de Josué, vai-lhes recordar o prometido e vai pedir para eles, no fundo, assumirem de novo. Sandrina, podes ler então essa passagem, por favor? Sim. Então, atravessaste o Jordão e chegaste a Jericó. Combateram contra vós os homens de Jericó. Dei-vos, pois, uma terra que não lavrastes, cidades que não edificaste, e agora habitais. Vinhas e oliveiras que não plantastes, e cujos frutos vos alimentais. Temei, portanto, o Senhor, e servi-o com toda a retidão e verdade. Afastai esses deuses a quem os vossos pais serviram do outro lado do rio, no Egito, e servi o Senhor. E se vos desagrada servi-lo, então escolhei hoje aquilo a quem quereis servir. Os deuses a quem os vossos pais serviram, do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra ocupastes. Porque eu, diz o Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, Josué está aqui como que a fazer um ultimato. No fundo a dizer, Isso. lembrem-se daquilo que Deus já nos providenciou. Eu e a minha família estamos com o Senhor e vamos continuar. Portanto, vocês têm que decidir. E nos capítulos seguintes, o povo responde assim ao Josué: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor, nosso Deus, é que nos fez subir juntamente com os nossos pais da terra, o Egito, das casas da escravidão, e realizou aqueles maravilhosos prodígios aos nossos olhos. Portanto, podemos ver que o povo está, no fundo, a renovar a aliança com Deus, mas Josué vai então tocar com o dedo na ferida e vai dizer uma coisa muito assertiva, não é, Sandrina? Sim. Então diz-lhes: então vós não sereis capazes de servir o Senhor,
Porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Quando abandonardes o Senhor para servir a deuses estranhos, Ele voltar-se-á contra vós e far-vos-á mal. Há de destruir-vos após ter-vos feito bem. O povo vai confirmar então o pacto, dizendo assim: é ao Senhor que queremos servir. Josué disse-lhes: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E eles responderam: somos testemunhas. Portanto, o que Josué está a dizer é que lembrem-se que este é um Deus bom e que apenas pede fidelidade. E esta fidelidade à lei vai trazer vida e bênçãos nesta terra prometida. Mas, pelo contrário, a infidelidade vai trazer justiça divina e vai trazer a expulsão da terra, ou pelo menos que ela vai ser conquistada por outros, não é? Sim, exatamente. Ou seja, o que vai acontecer mais à frente é que quando Josué morre, vamos assistir ao início de um período difícil. Sobretudo porque este povo continuou um caminho muito periclitante, cheio de erros, não é? E isto aconteceu durante pelo menos 2 séculos. Historicamente, então estamos a falar entre 1200 e ano 1000 a.C. Sim, os israelitas iam fazendo pequenas conquistas territoriais aos cananeus e este era um povo imoral, como já vimos, não é? Com um culto aos seus ídolos e por vezes os próprios israelitas misturavam-se com estes cananeus e eles próprios tendiam também a adorar estes ídolos, portanto incumpriam com as tais cláusulas, nomeadamente logo com a primeira cláusula do contrato, em que não devem adorar outros deuses. Sim, é isso mesmo. Ou seja, o que nós vamos ver a seguir nestes 2 séculos que se passam é uma espécie de repetição de um ciclo vicioso. Então passo a explicar. Começa por ser assim, o povo começa por se afastar de Deus, começando a idolatrar outros deuses, ou seja, como tu dizias há pouco, às vezes havia casamentos de israelitas com cananeias e vice-versa, então a certa altura eles começavam a misturar as coisas e adoravam outros deuses. Então, começa no tempos difíceis, após esse pecado, digamos assim, de Israel, e os israelitas começam a ser atacados pelos inimigos. Ora, o povo vê-se humilhado, vê-se desesperado, e o que é que faz? Vira-se para Deus, dos seus pais, não é? E arrepende-se. E então, Deus, misericordioso, não lhe vai faltar durante esse período. E envia-lhes alguém que os ajuda a liderar a nação. Queres dizer-nos como é que se chamam esses líderes, Sandrina? Sim. Vamos então entrar no período dos juízes, não é? Em que há também um livro, o livro dos juízes, e serão vários juízes ao longo dos tempos. Mas esta figura de juiz não tem propriamente a ver com tribunal, pois não? Exatamente, não confundir. Os juízes que nós falamos são líderes destas tribos de Israel. Exatamente. No fundo, é alguém que emerge da tribo por vontade de Deus, não é? E o que vamos ver é que estes juízes, apesar das suas muitas falhas de caráter, alguns deles tinham graves falhas, acabavam por liderar os israelitas nas vitórias sobre os povos oponentes. O que acontecia é que de seguida a idolatria voltava e começava tudo de novo, como eu há bocado estava a descrever. No fundo, este ciclo repetiu-se muitas vezes nos vários juízes que foram aparecendo no território e na história de Israel. E há um juiz em concreto que os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, não é? Sim, deve ser assim um tal de Sansão, Exato. que é o último dos juízes relatados então no livro dos juízes. E vamos então ler aqui uma passagem sobre Sansão no livro dos juízes, capítulo 13. Sandrina, eu, para ser mais fácil, desta vez, abri aqui a aplicação da Bíblia e estava a ver aqui e a primeira frase, ela diz precisamente aquilo que estávamos aqui a falar. Começa por dizer assim: os filhos de Israel recomeçaram a fazer o mal diante do Senhor, e o Senhor entregou-os nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Sim, mais uma vez aqui o número 40, não é? Na Bíblia, que tem este simbolismo, que no fundo significa que são muitos anos. E então, lendo agora a citação de Juízes, houve um homem de Sorá, da tribo de Dan, que era uma das 12 tribos de Israel, cujo nome era Manoé. Sua esposa era estéril, não tinha ainda concebido filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: já viste que és estéril e ainda não deste à luz? Mas vais conceber e dar à luz um filho. Doravante, abstém-te. Não bebas vinho, nem qualquer bebida alcoólica. Não comas nada impuro, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não há de tocar a sua cabeça, pois o menino vai ser consagrado a Deus desde o seio materno. E ele vai começar a salvar Israel da mão dos filisteus.
Quem é o menino? Portanto, este menino que estamos a falar é o Sansão, Exatamente. que vai ter este poder, abençoado por Deus, Sim. de ter uma força especial para ir derrotando o povo que martirizava os israelitas, que eram os filisteus, nesta altura. Pronto, é conhecido em vários filmes e histórias bíblicas que este poder de Sansão teria relação com o seu cabelo, porque o anjo do Senhor disse-lhe que a navalha não há de tocar a sua cabeça. E no fundo, os israelitas acreditavam literalmente que a sua força estava no cabelo, não é? Certo. Depois a história vai se desenrolar e Sansão vai conhecer uma mulher do povo adversário, não é? Dos filisteus, que é Dalila, e apaixonado por ela, ele vai ficar como que cego pelo amor e vai se deixar ludibriar pela Dalila ao ponto que ela lhe vai cortar o cabelo às escondidas. E pronto, e no fundo esta história muitos de vocês já conhecem, mas digamos que não é este enredo que é muito interessante em si, não é, Sandrina? O que é importante é outra coisa, não é? Sim, o que é importante é realmente percebermos que estes juízes, estes líderes, eram respostas pontuais de Deus perante momentos em que os israelitas se arrependiam, não é? Certo. E fizeram este ciclo inúmeras vezes, não é? Como há às vezes os ciclos que nós vemos na nossa própria vida, não é? Numa fase mais rápida. Tal e qual. Ciclos mais curtos. Portanto, há uma frase muito interessante nesse livro de Juízes, dentro dos capítulos 19 e 21, que além de nos demonstrar que a corrupção de Israel chegou a pontos gritantes, com descrições bastante perturbadoras, tudo se pode resumir, no fundo, nesta frase, que vai chegar quase que aqui a um ponto que já não tem retorno. E então dizia assim: naquela época, Israel não tinha um rei e todos faziam o que era certo aos seus olhos. Ou seja, reparem bem, cada um fazia aquilo que achava. Ou seja, em linguagem popular, podemos dizer assim, não ligavam patavina àquilo que os seus antecessores tinham firmado com Nosso Senhor, na aliança, não é? Ou seja, aquela aliança que tinham feito com Deus. Aquilo que nós, no episódio anterior, chamamos de mínimos olímpicos, não é, Sandrina? Sim. E porquê é que são mínimos, não é? Sim, a lei moral, não é? Estes mínimos olímpicos que nós falamos, os 10 mandamentos, são, se pensarmos bem, aquilo que nós diríamos aos nossos filhos para fazer. Sim. Porque, no fundo, são um garante de felicidade. Nós sabemos que se cumprirmos o que Deus nos pede, temos pela frente um caminho seguro de felicidade. E se nós quisermos ser irreverentes e contrariar estes pedidos, muito provavelmente as coisas não vão correr bem. Exatamente, ou seja, Deus validou esta aliança, estes 10 mandamentos, como sendo um critério mínimo para que este povo pudesse conviver com o próprio Deus e ser chamado o seu povo. Sim. Portanto, se ao contrário de seguir os 10 mandamentos entramos num caminho oposto, e podemos ver isso acontecer não só naquela altura, mas também nos dias de hoje, no século XXI, que nós estamos também, em que várias correntes filosóficas que se nos apresentam, designadas como relativismo moral, no fundo é o mesmo que dizer eu faço o que eu acho certo. O que eu acho bem. Eu sou dono de mim, não é? Eu sou dono da minha verdade. No fundo, é aquilo que está dito ali naquela frase, não é? Todos faziam o que era certo aos seus olhos, ou seja, cada um fazia o que lhe apetecia, no fundo, não é? E portanto, pensemos nisto, Deus pediu-nos aquilo não porque Ele seja um burocrata, não porque Ele quer impor leis, não porque Ele gosta de oprimir, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós, seres humanos, onde é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, não é? Sim, é isso, é mesmo isso, sim. Muito bem, acho que antes de passarmos adiante, a seguir vai aparecer uma figura muito importante, mas antes disso sugiro que façamos aqui uma pequena pausa, parece-te bem, Sandrina? Sim, acho que sim. Vem aí muita coisa boa, por isso é melhor descansar e voltamos em força. Ok, até já. Até já. Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco.
Muito bem, estamos de volta para contar o que se segue, a história dos juízes. Passados estes 2 séculos que falávamos há pouco, de 1200 a 1000 a.C., vai surgir pela primeira vez na Bíblia uma figura que nós chamamos de profeta. Mas antes de mais, Sandrina, queres-nos explicar o que é isto de um profeta? Sim, claro, então. Um profeta não é propriamente um adivinho, não é? Às vezes as pessoas têm esta imagem do profeta como aquela pessoa que adivinha o futuro e não é disso que se trata. Certo. Não é um mágico, não faz magia, não atira símbolos ou cartas ou adivinhações. Certo. Não, no fundo, um profeta, portanto, é alguém que Deus escolhe e que ao longo do caminho vai ser a voz de Deus no meio do povo, então. Sim, e que por ser a voz de Deus vai haver algumas alturas que ele vai fazer premonições do futuro e vai acertar, mas é só por causa disso, não é por ser Sim. um bruxo ou um adivinho. É porque tem informação privilegiada, não é? No fundo. Exatamente. Sabes, Sandrina, eu gosto sempre de me lembrar, quando falamos destes temas nos nossos encontros, que nós todos, os que já somos batizados, nesse dia do nosso batismo, o sacerdote reza uma oração em que nos recorda que a partir daquele momento passamos a ser sacerdote, profeta e rei. Então, o que é que isto significa? Certo. Pronto, o sacerdote, lembram-se que é nada mais, nada menos que um representante de Deus. Ou seja, tem a autoridade de Deus para executar a sua vontade na terra. Então, quando somos batizados, passamos a ser representantes de Deus na terra. Não pelo nosso mérito e vamos fazer a vontade de Deus, não é? Não é naturalmente, mas porque Ele nos dá esse poder, essa força. Depois passamos a ser profetas, porque o profeta é aquele que anuncia Sim. a voz de Deus, anuncia a vontade, a sua palavra. E nós, como cristãos, estamos chamados a ser profetas, a anunciar. A mensagem de Jesus foi inequívoca, não é? Sim. Ou seja, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, que significa a boa nova. Exatamente. Portanto, profeta, sacerdote e a última, qual era, Sandrina? Rei. E porquê é que somos reis? Pronto, porque nós também, por mérito de Jesus, temos que sublinhar isto, passamos a pertencer à sua realeza. Ele é o único rei, o rei supremo que vai reinar sobre este mundo, sobre todo o universo no final dos tempos. Mas, pelo batismo, nós passamos a ser incorporados na família de Deus, passamos a ser irmãos do próprio Jesus. Certo. Não por nós próprios, mas pela realeza de Jesus. Portanto, nós somos os seus discípulos e por isso, por sermos filhos de Deus em Cristo, pertencemos à realeza do próprio Jesus. Certo. Fechando aqui este parênteses, Sandrina, vamos então seguir, por favor, para os capítulos do próximo livro da Bíblia. Sim. Portanto, prosseguindo, agora o próximo livro chama-se Livro de Samuel. E neste livro de Samuel, Deus vai escolher um profeta e, como sempre, vai escolher um profeta improvável, não é? Pois. Começa a ser assim uma tónica neste percurso do Antigo Testamento. Claro. Deus escolhe sempre os mais improváveis, os mais frágeis, aqueles que ninguém escolheria. Aliás, faço aqui referência, como disse o Sr. Padre Filipe Pereira, que é reitor do Seminário de Lamego e que foi pároco na minha freguesia de São João da Pesqueira, e que me disse a mim própria a propósito das minhas inseguranças e das minhas dúvidas, e disse-me ele assim: Deus não escolhe pessoas capazes, mas capacita as escolhidas. Os dons do Espírito Santo são maravilhosos e surpreendentes. E no fundo é isto que nós vemos na Bíblia e é isso que ele me estava a dizer a mim também, não é? Que realmente Deus não vai escolher aqueles que são os mais fortes, não vai escolher aqueles que aparentemente poderão ser os mais capazes, mas não faltará a capacitá-los quando os escolhe. E isto é válido então para a Bíblia, é válido para nós próprios nos nossos momentos de dúvida. Certo. E vamos então começar a falar deste grande profeta que foi Samuel. Sandrina, mas como todas as histórias na Bíblia, pelo menos grande parte delas até agora, há aqui um padrão, não é? Ou seja, a mãe do Samuel também não podia ter filhos, certo? Sim. E como muitas mulheres, não é, também estava triste com esse facto, sobretudo quando os filhos são desejados e às vezes não vêm. Desculpa, Sandrina, antes de avançarmos, não resisto a fazer aqui uma citação de um texto do Papa Francisco sobre a mãe do Samuel. Antes de mais situar, este profeta Samuel vai nascer de uma mãe que se chama Ana e do pai que se chama Elcana. Ora, Elcana tinha 2 mulheres. Sim. E esta Ana era estéril e a Fenena, ou Penina, conforme as traduções da Bíblia, Sim. esta sim tinha filhos.
E em vez da Penina, ou Fenena, como quiserem, consolar a Ana, não perde a ocasião para humilhá-la e maltratá-la, recordando-lhe constantemente que ela era estéril. Certo. Então o Papa observa que em outras páginas da Bíblia acontece a mesma coisa, Certo. e citando também um episódio que acontece entre Agar e Sara, que eram as mulheres de Abraão. Recordas-te disso? Exatamente. Pronto. Então o Papa diz que assim, que ridicularizar e desprezar os mais fracos é um comportamento dos homens típico, não é? Dos homens fracos, diria eu. Pronto, exatamente. Diz assim o Papa: eu me pergunto, o que existe dentro dessas pessoas? O que existe dentro de nós que nos leva a desprezar, a maltratar, a ridicularizar os mais fracos? Sim. Compreende-se que alguém se ofenda com quem é mais forte. Pode ser a inveja que te leva a isso, mas e os mais fracos? O que existe dentro de nós que nos leva a menosprezar os mais fracos? É algo que é corriqueiro, é como se eu tivesse a necessidade de desprezar o outro para me sentir seguro. O Papa continua e conclui desta maneira: assim, da mesma forma, quando temos um bom desejo de fazer uma boa obra, uma obra de caridade, dizemos: é o Espírito Santo que me inspira a fazer isto. Quando nós nos damos conta que temos dentro de nós este desejo de agredir porque alguém é fraco, não duvidemos, o diabo está ali, porque aquilo é a obra do diabo, agredir o fraco. Peçamos ao Senhor, conclui o Papa, que nos dê a graça da compaixão, a graça de Deus, porque Ele tem compaixão de nós e nos ajuda a caminhar. Sim. Fechar parênteses, que já vai longo, e, por favor, continue então com a história da Ana, que estava miserável por não poder ter filhos e pedia incessantemente um filho a Deus. Sim, estava triste, portanto, não é? Então foi ao santuário e rezou, não é? E pediu. E prometeu que se tivesse um filho que o dedicaria ao Senhor, que lhe dedicaria toda a sua vida, não é? Então o sumo sacerdote da altura, que era Eli, disse-lhe que Deus lhe iria conceder a graça de um filho, portanto, que lhe ia conceder esse desejo. E então Ana voltou para casa e ficou grávida. Ela chamou ao seu filho Samuel porque Deus atendeu o seu pedido. E isto está descrito no livro 1 de Samuel, no capítulo 1, no versículo 20. E logo que Samuel foi desmamado, ainda pequeno, foi levado ao templo e ficou aos cuidados então desse sacerdote Eli. Então vemos que no capítulo 3, a seguir, no livro de Samuel, vai-se passar algo. Então fazer só aqui uma pequena nota. Sandrina, se formos ao índice da Bíblia, vemos lá Sim. 2 livros de Samuel, então porquê? Sim, porque realmente o livro de Samuel era muito extenso e a dada altura foi decidido dividi-lo em 2 partes, não é? Portanto, temos um livro 1 de Samuel, o primeiro livro de Samuel, e um segundo livro de Samuel. E hoje falaremos apenas do primeiro livro de Samuel. Queres continuar então, Zé Pedro, agora? Sim, então portanto Samuel era um menino que cresceu no santuário, Sim. como servidor do santuário, que é o tabernáculo, já falamos aqui, que era o local onde Deus habitava com o povo de Israel. Sim. Portanto, Samuel vai ficar, como que diríamos hoje, uma espécie de sacristão ou ajudante ali do sacerdote que era Eli. Então diz assim o livro 1 de Samuel no capítulo 3. O jovem Samuel servia o Senhor sob a direção de Eli. O Senhor naquele tempo falava raras vezes e as visões não eram frequentes. Ora, certo dia aconteceu que Eli, o sacerdote, estava deitado. Samuel repousava no templo do Senhor onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel. Samuel correu para junto do sacerdote Eli e disse-lhe: aqui estou, pois me chamaste. Eli disse: não te chamei. Ele disse-lhe: meu filho, volta a deitar-te. O Senhor chamou de novo Samuel e ele levantou-se e veio dizer: Eli, aqui estou, porque me chamaste. Eli voltou a responder-lhe: não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. Claramente aqui, comento eu, Samuel não estava a perceber o que se passava nesta altura, não é, Sandrina? Certo, sim, não. O que é que ele acharia que devia ser? O velhinho não está bem. O sacerdote está-me a chamar, não é? Mas de facto não era o sacerdote. Não era Eli. Certo. Então continua assim: pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Aqui estou, Eli, porque me chamaste. O sacerdote Eli compreendeu que era o Senhor quem chamava o menino e disse ao Samuel: vai e volta a deitar-te. Se te chamar outra vez, responde: fala, Senhor, teu servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, Senhor, que o teu servo escuta.
O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel que vai fazer retinir os ouvidos a todo aquele que ouvir. Nesse dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que anunciei contra a sua casa. Começarei e irei até ao fim. Anunciei-lhe que condenaria para sempre a sua família por causa da sua iniquidade, pois ele sabia que os seus filhos se portavam indignamente e não os corrigiu. Por isso, juro à casa de Eli que a sua culpa jamais será expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Queres comentar, Sandrina, um bocadinho isto? Sim, sim. Sim, vamos fazer aqui um pequeno comentário, não é? Reparem que Eli era o sacerdote. E, pelos vistos, Eli não estaria a cumprir o seu dever, não é? E Deus estava triste com ele, porque ele estava, no fundo, a ocultar o pecado do seu povo e o pecado da sua descendência. Pois. E então Deus quis falar e vai escolher este pequeno Samuel. Pois. E depois vai pôr assim este pequeno Samuel a ralhar ao sacerdote Eli, não é? Coitadinho de Samuel, tem que ter um bocadinho de lata, não é? Sim. Ele que é uma espécie de subordinado, vai ter que dizer ao chefe: olha, Deus mandou dizer que tu não te estás a portar bem. Pois. Lá está, não é? Que Deus escolhe sempre os improváveis e não aqueles com posições altas e cargos importantes, que seriam aqueles os mais prováveis aos nossos olhos. Sim. E fala então para este pequenino, que vá dizer ao representante, ao sacerdote, que devia ser o representante de Deus no meio do povo, que as coisas não estavam a correr bem. Não é? Sim, isto lembra-me também, em outra escala, o pedido que Deus também faz a Moisés, foragido da casa do faraó, do palácio, e dizer: olha, vai lá falar Vai lá ralhar. com o faraó para ele emendar os seus erros, não é? Portanto, às vezes Deus escolhe assim os mais improváveis. Depois, outro comentário que podemos fazer, não é? Deus tem este estilo paciente com todos nós, não é? Com Samuel, Deus teve a paciência de falar as vezes necessárias, porque o Samuel não estava a perceber, até ele perceber de facto. Diz a Bíblia que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. E é muito interessante vermos isto, que isto também acontece na nossa vida, não é, Sandrina? Certo, sim. Tantas vezes. Ou seja, às vezes ainda não conhecemos a palavra do Senhor, ele ainda não se manifestou, e no entanto ele já nos foi chamando algumas vezes, mas nós ainda não tínhamos percebido bem, não é? Estamos distraídos. Achamos que aquela voz ou era outra coisa, ou era para outra pessoa. Exatamente. E então o Senhor vai sendo paciente, 1, 2, 3, e esse é um estilo de Deus. É a paciência que ele teve com Samuel, também tem connosco, e ele espera até que nós estejamos preparados para ouvir, mas aqui diria não só para ouvir, pois não, Sandrina, naquele verbo que dissemos ao bocado, não é? Que é... escutar, não é? É um bocadinho diferente de ouvir, não é? É bem mais profundo, sim. Pronto, ouvir é meramente a resposta de um órgão dos sentidos, não é? É só um ato biológico. E escutar é profundo, não é? Escutar implica ouvir, assimilar e atender. Sim, é isso. Ou seja, a oração dos israelitas que falávamos há pouco, não é? A Sandrina falou do Shema Israel, que eles rezam todos os dias, começa por esta frase, não é? Shema Israel, escuta, no sentido de ouve, interioriza, escuta o teu Deus. E nós às vezes ouvimos, mas não escutamos. Tantas vezes. Sim, pois. Então tentemos fazer como Samuel, não é? A partir do momento em que escutou, passou a ser um grande profeta. E, de facto, escutou sempre o Senhor e a sua vontade. Portanto, então, Samuel passou a ser conhecido como um grande profeta porque, ao longo de toda a sua vida, escutou o Senhor e cumpriu a sua vontade. E era realmente alguém muito respeitado no povo israelita. Mas, a certa altura, quando ele passa a ser mais velho, os chefes das 12 tribos de Israel vão-lhe fazer assim um pedido um bocadinho estranho. E vão pedir a Samuel que lhes dê um rei que os governe. Pois. Dizendo que todos os outros povos têm um rei e, portanto, eles também querem ter um rei. À primeira vista, Samuel ficou um bocadinho até desgostoso, porque achou que esse objetivo de quererem um rei não era propriamente para louvor a Deus, e que era um objetivo puramente humano, não é? Até estratégico ou militar. Certo. E, de facto, provavelmente seriam razões políticas e militares que esses líderes tribais tinham na cabeça ao pedir a Samuel que lhes ungisse um rei. Certo. E Samuel vai dizer isso mesmo a Deus, mas Deus, apesar de tudo, na sua misericórdia, vai aceder ao pedido daqueles chefes das tribos de Israel. E diz-lhes que, apesar das razões deles não serem as melhores, então permite a Samuel que lhes sagre um rei. Certo. E então o que é que aconteceu, Zé Pedro? Então, eles escolheram à sorte entre as 12 tribos e da tribo de Benjamim escolheram o filho mais velho de uma dessas famílias, que é Saul, que
que significa pedido de Deus. Então, Samuel, estes dois nomes são muito parecidos, mas Samuel é o profeta, acabou por ungir Certo. o primeiro rei de Israel, Saul. Então, a partir daí, foi o líder destas 12 tribos, o ungido. E aqui já começamos a ver o porquê do nosso título 2, não é? Sim. No entanto, Saul começou por ser exímio na arte da guerra e a conquistar várias terras. Certo. Teve vários sucessos neste empreendimento da guerra, mas esse foi precisamente o seu erro. Quando estava neste auge de sucesso, ele quis ir em frente e continuar a guerra como um empreendimento. Sim. No fundo, podemos dizer é a guerra pela guerra, a guerra como conquista. E isto vai desagradar ao próprio Deus, que vai pedir a Samuel para retirar a unção a Saul, ao rei. E, Sandrina, podemos imaginar aqui a situação, não é? O Samuel, que era hierarquicamente inferior ao Saul, que era o rei, não é? O Samuel era líder religioso, Sim. mas era a mesma coisa que ali o bispo ir dizer ao Presidente da República: olha, a partir de agora deixas de ser Presidente. Certo. Sim, é isso. E o Samuel orou toda a noite a Nosso Senhor, no fundo para que ele ainda pudesse compor a coisa, mas o que vai acontecer é que Deus vai mesmo pedir a Samuel para retirar a confiança a Saul. E apesar do período de ascensão de Saul ter sido auspicioso e muito bom, vai começar aqui o seu período de queda. Perante este aviso que o profeta Samuel faz a Saul, no fundo, que lhe diz que Israel precisa de ter um rei, um líder, certo, Sim. mas que seja humilde e fiel a Deus. E o Saul já estava a esquecer esta segunda parte, não é? É como que um Saul orgulhoso, no fundo, que está perdido, que já se esqueceu qual é a vontade de Deus e vai continuar a desobedecer aos comandos de Deus. Isso vê-se nos capítulos 13 a 15, não é, Sandrina? Sim. E então o que vai acontecer é que Deus vai decidir começar outra vez por outro pequenino. Portanto, faz um pedido também, mais uma vez, um pedido difícil a Samuel, que é que seja Samuel a fazer a unção deste novo escolhido, contra a vontade de Saul, não é? Claro. Portanto, Deus vai mandar Samuel à casa de Jessé, em Belém, Certo? e é aqui importante que seja Belém, não é? Temos que reter aqui esta informação, vai ser importante para o módulo 2. Já agora, Belém, que fica na tribo de Judá. Exatamente. Portanto, vai à casa deste Jessé, em Belém, para escolher um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Portanto, reparem que, inicialmente, até o próprio profeta Samuel, apesar de ser amigo da vontade de Deus, quando ele lhe faz este pedido de retirar a confiança a Saul para escolher outro rei, ele próprio fica assim preso a estas hierarquias que são tão próprias de nós humanos, não é? Estes respeitos humanos, estas coisas assim que nós temos, às vezes tão arbitrárias. Certo. E é descrito na Bíblia que Samuel chora a noite toda por causa de ter que retirar a confiança a Saul. Sim, no fundo ele pergunta: como é que eu hei de ir, não é? Se Saul souber, irá tirar-me a vida. Sim, vai-me matar, claro, sim, sim. Pronto, e era isso, né? Saul era o rei e ainda por cima tinha sido o rei que ele tinha ungido e ele estava com muita dificuldade em aceitar esta ordem de Deus. Exato. Mas, claro, Deus provém sempre uma alternativa, já dizia Abraão, Deus proverá. E vamos ver qual será essa alternativa, não é? O Senhor diz: levas contigo um novilho e vais dizer ao Saul que vais oferecer um sacrifício. E depois, chegado a Belém, convidas então Jessé para esse sacrifício e eu vou-te revelar o que deves fazer. E darás a unção àquele filho de Jessé que eu te indicar. E então Samuel lá fez como o Senhor ordenou, e ao chegar a Belém, os anciãos vieram ao seu encontro, inquietos, a perguntar: é de paz a tua vinda? E ele diz: sim, sim, eu venho em paz, venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e acompanhai-vos para receber o sacrifício. E ele mesmo purificará Jessé e os filhos e convida-os para o sacrifício. Portanto, eles vão juntar-se todos e logo que entram, Samuel viu Eliabe, que era um dos filhos mais velhos de Jessé, e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor, não é? Lá está, de acordo com a nossa lógica humana, ele viu Eliabe, o filho mais velho, o mais alto, o mais, enfim, forte, provavelmente, e achou que seria aquele. Certo. Mas o Senhor disse a Samuel: que não te impressione o seu belo aspecto nem a sua alta estatura, pois eu rejeitei-o. O que o homem vê não importa. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. E esta frase, não te lembra nada, Zé Pedro? Pois, lembra sim. E a ti também te lembra, e penso que aos nossos ouvintes também. Porque há um livro que vem da nossa infância, muitos de nós já o leram,
Sim, Chama-se O Príncipezinho, Saint-Exupéry. certo. Sim, é isso. O Príncipezinho tem lá um diálogo entre a raposa e o pequeno príncipe, em que a raposa diz: Eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Os homens só olham para as aparências. Certo. Sim. Pois, então, reparem bem que toda esta inspiração do Saint-Exupéry está aqui nesta citação do livro de Samuel. Ou seja, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha ao coração. Certo. Ou seja, o essencial, aquilo que o Senhor vê, é invisível para nós homens. Portanto, temos de nos habituar a não nos deixarmos iludir pelas aparências, não é? Claro. E eu contra mim falo, provavelmente vocês também, quantas vezes teimamos em olhar só para o pacote exterior, olhar só para o que está por fora e fazer juízos às vezes errados, não é? Sim. Claro, quem nunca, verdade? Muito bem. E pronto, então, seguindo, Jessé chamou então o seu outro filho, Abinadab, e apresentou a Samuel, que disse: Também não é este o que o Senhor escolheu. E então Jessé trouxe-lhe Samá, e Samuel disse-lhe que também ainda não era aquele. Pois. E assim Jessé apresentou-lhe todos os seus 7 filhos. E Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui os teus filhos todos? E então Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, anda a apacentar as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois nós não nos sentaremos à mesa antes que ele tenha chegado. Jessé mandou então buscá-lo, e David era louro, de belos olhos e aparência formosa. E o Senhor disse: Ei-lo, ungi, é esse. Samuel tirou então um chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Samuel voltou para a terra onde estava, e agora se calhar continua, já Pedro? Sim. Ou seja, mais uma vez, a explicação do título, as escolhas que os homens fariam e aquela que Deus acabou por ungir, que é o mais fraco, aquele que ninguém se lembrou, que estava no campo. Nem o pai. nem o Nem o pai pai dele. Pronto. O versículo seguinte explica-nos mesmo que o Espírito do Senhor passou a estar com David e também que se retirou de Saul, que passou a ser atormentado por um espírito maligno enviado pelo Senhor. Devemos só fazer aqui uma breve explicação, Sandrina, não é? Que muitas vezes na Bíblia os espíritos malignos estão descritos. Não quer dizer que de facto sejam possessões demoníacas, ou podem ser, mas também podem não ser. Na época, qualquer mal, Comportamento estranho, sim. às vezes, era apelidado de espírito maligno, porque convenhamos que a ciência não é o que é hoje e não se conseguia explicar algumas doenças, certamente. Mas o ponto não é esse. O ponto é dizer que, a partir daquele momento, Saul padeceu de algum mal que lhe tirou a razão, digamos assim. Deus retira a confiança, no fundo, a este Saul, que é o primeiro rei de Israel, e vai depositá-la neste pequenino pastor de ovelhas. Aquele que ninguém se lembrou. Ora bem, reparem, desde o momento em que Deus retira a bênção a Saul e passa-o a David, como é que ele vai passar a ser o rei, não é? Portanto, humanamente é preciso dar aqui um salto que, reparem, o Saul vive num palácio, com a corte, etc. E agora, mais uma vez, vemos a divina providência sem tirar a liberdade aos homens, não é? Ou seja, aquela velha frase de Deus que escreve direito por linhas tortas. E então, Deus retira-lhe a confiança e, como consequência, vemos a decadência de Saul, ao ponto de ele ficar com bastante debilidade e não saber sequer o que dizia. Sim, e então os criados de Saul disseram-lhe: Eis que um espírito mau te atormenta. Se tu, nosso amo, deres ordem, os teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa, para que, quando o mau espírito dominar sobre ti, ele a toque a fim de te acalmar. E Saul disse: Está bem, procurai-me um bom músico e trazei-me. Um dos servos disse-lhe: Espera aí, eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar muito bem harpa. É valente e corajoso, fala bem, tem belo rosto e o Senhor está com ele. Portanto, reparem que aqui este tal servo se vai lembrar do pequeno David, não é? E é assim. Sim, mais uma vez faz-me lembrar também quando o faraó tinha uns sonhos esquisitos. Exatamente. E através de alguém que tinha trabalhado na corte, que era o padeiro que estava preso com o José, José do Egito, também vai dizer: eu conheço um tal José que sabe interpretar sonhos, não é? Vamos lá buscá-lo. Portanto, há aqui uma misteriosa providência divina que arranja sempre um caminho. Que as coisas acontecem. Exatamente. Sim. Pois bem, na próxima semana nós vamos falar de David, que vai entrar em cena e vai começar a ganhar a confiança de todos, porque Deus estava com David.
e vamos ver que ele vai combater em seu nome e vai chegar a ocupar o trono de Israel, e fruto da relação pura com Deus, Israel vai gozar aqui o seu período de maior prosperidade, em que, sob a alçada de David, vai conquistar a sua capital, Jerusalém, e este David, em honra de Deus, vai querer fazer lá o templo e vai se passar a chamar a cidade santa de Jerusalém. Mas veremos isso na próxima sessão. E, Sandrina, neste David exemplar, o que é que lhe vai acontecer? Não vai ser perfeito. A razão pela qual a próxima sessão se chama No Melhor Pano Cai a Nódoa. Veremos qual será. Acontece a todos, não é? É. Muito bem. E assim terminamos o episódio de hoje. Agradeço-te novamente, Sandrina, a tua presença. Obrigada eu. Sempre um gosto. Sim. Então, ficamos por aqui. Fica connosco no próximo episódio. E até lá, fica com Deus. E assim termina mais um episódio do podcast Fica. Se gostaram do que ouviram, então podem ajudar-nos, partilhando com os vossos amigos ou familiares. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos.